Bom, gente, então vamos continuar aí, né, nosso assunto sobre sistema respiratório. A gente está falando de aspectos morfológicos com um pouquinho da fisiologia, né, de cada um dos segmentos. Então, no último vídeo eu falei sobre faringe. Nesse vídeo eu vou falar sobre um aspecto fisiológico relacionado às vias aéreas superiores, que diz respeito ao processo de deglutição. Então é o seguinte... como a gente viu, a gente vai ter aqui, né, na porção superior do sistema respiratório, a cavidade nasal, a faringe, né, que se inicia num segmento chamado de nasofaringe. Aí depois a gente tem a orofaringe, que é a porção da faringe que se comunica com a cavidade oral. E depois a gente vai ter a laringofaringe, que é o último segmento. A porção de laringofaringe é a porção da faringe que se comunica com a laringe. Nesse ponto aqui, gente, né, então tanto na orofaringe quanto na laringofaringe, a gente tem a passagem de ar e de alimento. Então é um segmento da faringe, né, esses dois segmentos, na realidade, da faringe, são comuns ao sistema respiratório e sistema digestório. Isso porque no ponto da laringofaringe é que a gente vai ter a divisão dos dois sistemas, entre sistema respiratório, que é mais anterior, e o sistema digestório, que é mais posterior, tá mais para trás aqui, ó, que é o esôfago. O esôfago está bem coladinho na coluna vertebral, como a gente pode ver. Tá ok? Então, o sistema respiratório, ele vai, a partir daqui, né, se separar, se individualizar do sistema digestório, a partir aqui da laringe, que é o próximo segmento que a gente vai estudar. Então, o que acontece? O alimento, depois que a gente engole, né, depois do processo de deglutição, ele vai cair numa zona comum aqui, entre sistema respiratório e digestório, que faz parte dos dois. E a gente precisa que esse alimento ele vá para o caminho certo, que é o caminho do esôfago, né? Ele não pode vir aqui para o caminho da laringe de jeito nenhum, porque senão ele vai parar onde, gente? No pulmão. E isso vai dar um problema terrível, né? Pode dar um processo de infecção, né? Esse material lá, proliferação de bactérias, de fungos, enfim. Então, a gente tem uma série de movimentos sincronizados que vão garantir que o alimento vá para o caminho certo, que é o caminho do esôfago. E é interessante notar o seguinte, ó, o caminho do esôfago é o mais estreito, né? O caminho do sistema respiratório ele é bem maior, olha só, ele é mais largo. Isso porque a gente está constantemente respirando, o ar está entrando e está saindo de dentro da gente, né? A gente está sempre ventilando. E aí a gente precisa ter o duto de ar sempre aberto, para permitir essa entrada e saída do ar. E comer de vez em quando, né, gente? Pelo menos para a maioria das pessoas. Então, a passagem do alimento aqui, o tubo digestivo, vamos dizer assim, né, que vai cair lá no estômago, que é o esôfago, ele é mais contraído, ele é mais retraído, né? Ele dilata apenas quando o alimento vai passar. Bom, então vamos entender um pouquinho melhor isso aí. Então é o seguinte, a gente vai ter aí algumas etapas desse processo de deglutição, que significa o quê? Engolir o alimento. Então a primeira coisa que a gente tem é o processo de mastigação, né? Que é um processo voluntário, né? A gente tem um envolvimento de músculos esqueléticos que vão proporcionar o processo de mastigação, que é o que a gente chama de fase oral, né? Então inicia com a mastigação e depois vai dar sequência o que é a deglutição, que é quando a gente decide, também é voluntário, é porque a gente quer, engolir o alimento, né? Então esse processo envolve uma movimentação da língua que joga o alimento lá para o fundo da boca, para a goela, vamos dizer assim, né? Que é a porção da orofaringe. E a gente vai ter, então, esse processo envolvendo também músculos esqueléticos. Então, na porção de orofaringe, gente, a gente tem musculatura voluntária, ou seja, músculo esquelético, que é o momento inicial da deglutição. Ele é todo voluntário. Depois, ele se torna involuntário. Quer dizer, depois que engoliu, não tem mais como voltar atrás, quer dizer, né, de maneira fácil, não. E a gente também não vai comandar a descida desse alimento até o estômago. Isso vai no automático, né? Então é uma coisa menos para a gente ter que ficar pensando. Então é o seguinte, a primeira fase é chamada fase oral, que é essa fase voluntária. Então a gente engole o alimento através de movimentos de língua que empurra isso para a orofaringe. A orofaringe, a gente vai ter musculatura esquelética que facilita esse processo. Aí depois, gente, a gente vai ter a chamada fase faríngea, que é quando o alimento ele vai passando pela orofaringe até chegar lá à laringofaringe. Aí a gente vai ter aí o iniciozinho dela voluntário, com músculo esquelético, e depois musculatura lisa vai empurrar esse alimento para baixo, tá?
E aí depois a gente vai ter aqui o ponto bem, tá vendo, da bifurcação, né, da faringe para a laringe e para o esôfago, esse alimento sendo obrigado a seguir pelo esôfago, que a gente chama de fase esofágica. Aí a gente tem a certeza que esse alimento vai chegar onde? No estômago. Quando acontecem engasgos, né, ou seja, esse alimento fica meio travado aqui no caminho, é porque houve algum problema com essa coordenação de movimentos que a gente vai ver. Vou mostrar um videozinho para vocês que apresenta bem como é que esse processo todo acontece. Então, por exemplo, quanto mais fino é o alimento, tipo farináceos, você vai ter ali então um elemento sólido que não vai estimular muito os sensores mecânicos. Então, nesse meio do caminho, por que a musculatura lisa ela é ativada e ela contrai? Porque a gente vai ter a presença do bolo alimentar, que representa um estímulo mecânico. Esse bolo alimentar aqui no tubo, ele vai ativar sensores, terminações nervosas que são sensíveis a estímulos mecânicos, que são mecanorreceptores, que vão perceber a presença do bolo, vamos dizer assim, né, do alimento ali, e vão estimular a musculatura lisa a contrair. E aí a gente vai tendo a contração dessa musculatura lisa. Isso, claro, né, gente, através de comunicação com o sistema nervoso central e retorno, tá? Então a gente vai ter principalmente através de inervação vagal, nervo parasimpático fazendo esse papel. Então vai estimular a musculatura lisa a contrair, que vai fazer com que esse bolo alimentar ele desça, né? A partir do esôfago a gente tem muito aqueles movimentos de peristalse, tá, acontecendo. E aí quando esse estímulo mecânico ele não é muito intenso, como é o caso de alimentos mais finos, como farináceos, por exemplo, né, biscoitos, coisa muito fininha, você não vai estimular muito intensamente esses sensores. O que acontece? Você não vai ter uma estimulação muito efetiva do músculo liso. Consequentemente, esse alimento ele tende a ficar meio paradão, porque é a musculatura lisa que vai fazer ele se movimentar em direção ao estômago, tá? E aí, eventualmente, pode acontecer de escapar alguma coisa aqui para a via aérea, para a laringe. E aí a gente vai ter o que? Estímulos de tosse acontecendo com a tentativa do organismo de expulsar esse material, tá? A gente vai falar do reflexo da tosse em vídeos mais pra frente. Bom, então aqui um videozinho, vou mostrar pra vocês, que tá no YouTube, que eu acho show de bola, que ele ilustra bem esse processo. Então vocês vão notar aqui os movimentos, como que eles acontecem, tá? Então vou passar ele aqui pra vocês. Opa! Olha lá. Então é o seguinte, eu vou botar ele até um pouquinho mais lento para a gente visualizar melhor as etapas. Mais para frente eu boto ele mais lento um pouco. Ó, mastigação, né? A gente vai ter a estimulação de músculos, o masseter, que vai fazer esse movimento. E aí depois aqui a gente vai ter o processo lá de deglutição, gente. Olha só, a língua empurrou, levantou o palato, tá vendo? O palato elevou, o alimento vai descendo. Olha o movimento que acontece aqui, ó. A gente tem essa via aérea subindo, que é a laringe, tá? Então vamos repetir aqui. Deixa eu voltar aqui, só para vocês visualizarem bem como é que isso acontece. Que eu acho esse videozinho muito bacana. Olha lá. Aqui o palato, tá vendo, gente? O palato aqui mole, ó, ele se elevou. Isso significa o quê? Que eu tô tendo bloqueio da passagem do ar aqui pela cavidade aérea, tá? Pela cavidade nasal, desculpa. Que é uma cavidade aérea. Então, eu estou tendo um bloqueio, o palato subiu, bloqueou a passagem do ar. Ó. Então, quando a gente começa a engolir, a gente vai tendo paradas do fluxo aéreo pelo sistema respiratório. A gente ventila menos, né? Por isso que comer e falar ao mesmo tempo não dá certo, né? Às vezes dá, mas o risco de você ter um engasgo, alguma coisa do tipo, é grande. Então, a gente vai tendo o bolo descendo, né? Então, subiu o palato, bloqueou ali a passagem, vou botar mais devagar ainda para a gente visualizar cada quadrozinho. Aí, olha só, o que vai acontecer aqui, gente? Por que o alimento ele não vem em direção à laringe? Ó, que é muito mais fácil ele vir, porque é maior ó, o caminho, né? Porque a gente vai ter essa laringe também sofrendo o quê? Obstrução. Ela sendo naturalmente obstruída. Porque a gente vai ter toda uma contração de musculatura de pescoço, né? Aqui, então a gente vai ter esternocleidomastoide, escalenos, musculatura que está aqui no pescoço, né, longuíssimo do pescoço, fazendo com que a gente tenha aí uma contração
Então quando a gente engole, ó, a gente contrai. E isso vai fazer com que a laringe suba em direção a uma tampinha que está aqui em cima, que é a chamada epiglote. A gente vai falar dela no próximo vídeo, que a gente vai falar de laringe. Então a epiglote é uma estrutura cartilaginosa que se movimenta, que nem uma tampinha, tá? Então a gente vai ter a laringe assim, né? E a epiglote em cima, ela desce e a laringe sobe. Elas se encontram. Aí você obstrui a via aérea, tá? Então vamos ver aqui, ó, vamos continuar vendo. Olha lá. O alimento vai descendo, botei bem devagar para a gente enxergar direitinho. Olha aqui, olha a contração que acontece aqui na porta da laringe. A laringe sobe em direção à epiglote, a epiglote desce, tá vendo? Uma vai de encontro à outra. E o alimento, então, ele só tem um caminho, que é o caminho do esôfago. Não tem outra opção de caminho. Então você garante que o alimento vá para o sistema digestório, que é o destino e deve ser o destino dele, tá? Crianças, normalmente bebês, né, apresentam uma certa imaturidade dessa coordenação de movimentos. E aí o que acontece? A gente tem esses movimentos não são feitos de maneira muito fina, né, porque você ainda não tem uma motricidade fina acontecendo no bebê, porque está em desenvolvimento, e aí o risco de engasgo é maior, né? A gente vê que as crianças comumente, né, sofrem esse processo de engasgar, que é o alimento tender a ir para o sistema respiratório, e aquilo produz uma obstrução, porque você tem aquela coisa fecha, não fecha, passa, não passa, o alimento para por aqui, o que acontece? Vocês viram, a gente tem a obstrução acontecendo aqui, em nível nasal, cavidade nasal, quando o palato se eleva, e depois embaixo na laringe, né? Porque a laringe se fecha. Então a passagem do ar fica bloqueada. Então a pessoa engasgada, ela fica sem ventilar. Por isso que ela vai ficando com um tom de pele mais azulado, porque ela vai tendo uma redução do nível de oxigênio circulante, né? Vai ficando num estado que a gente chama de cianótica. E muitas vezes, para você tirar uma pessoa de uma situação dessa, até mesmo um bebê, uma criança, que é comum acontecer, né? Primeiro porque ele ingere basicamente líquido, que é o leite materno, que vai produzir uma estimulação baixa de toda essa movimentação. E ele também não tem a musculatura ainda bem desenvolvida para produzir esse movimento bem certinho. Então o risco de engasgo acaba sendo maior. E aí o que acontece, gente? Uma manobra que é feita é comprimir a caixa torácica, né? Vira a criança de costas e aperta ela assim, ou até mesmo mais na parte abdominal, assim. Porque você vai produzir o quê? Você vai produzir um aumento da pressão, né? E aí isso vai facilitar a expulsão do material, tá? Vai produzir pressão quando você pressiona, né, a porção de tórax ou até mesmo da parte mais superior do abdômen, assim, você consegue fazer com que ela elimine aquele material que está produzindo esse engasgo. Bom, e aqui então mostrando essas fases que a gente está falando, né, de bloqueios, ó. Então o bolo alimentar na boca, né, quando ele sai da cavidade oral e vem para a faringe, o que acontece? O palato mole ele levanta, bloqueando a passagem do ar, ó. Enquanto ele está na boca, o ar está passando, tá vendo? Depois que ele sai da cavidade oral para a faringe, a gente tem o palato mole se elevando, né, ele se movimenta para cima, e isso bloqueia a passagem do ar via cavidade nasal. Aí quando o alimento chega lá na porção de laringofaringe, a gente vai ter aquela movimentação que eu falei para vocês. Laringe sobe, epiglote desce. Uma vai de encontro à outra. O que acontece? Fecha, né? Uma sobe, a outra desce. Aí nesse momento a gente também tem bloqueio da passagem do ar pela faringe. E o alimento é obrigado, ainda bem, a ir para o esôfago, tá? Aí depois que ele entra no esôfago é que a gente tem a passagem de ar liberada, tá vendo? O alimento está aqui no esôfago, o esôfago dilata para a passagem desse alimento, e aí a gente tem o ar, o fluxo aéreo sendo reestabelecido, tá? É claro que quando o alimento está passando pelo esôfago, gente, esse esôfago ele vai se dilatando gradativamente à medida que o alimento vai passando, e a gente vai ver, isso produz uma certa compressão na traqueia também. Então a traqueia ela não fica totalmente em sua plenitude de calibre, ela fica um pouquinho mais estreita durante essa passagem. Então durante todo o processo que a gente está se alimentando, a ventilação ela fica menor, tá? É natural isso acontecer. Belezinha, gente? Então ficamos por aqui com deglutição, e no próximo vídeo a gente vai falar de laringe, tá? Um pouquinho de morfologia e também da fisiologia. Beleza? Então a gente se vê.